Olá, pessoal. Vamos falar sobre a escola de design, né? A primeira escola de planejamento estratégico, a escola da estratégia. Mitzberg, Elstrand e Lampel, eles criaram um livro e condensaram os estudos que tinham na área de estratégia em 10 escolas. E a primeira é a escola de design. Na escola de design, a estratégia ela é entendida como um processo de concepção, ou seja, o significado de estratégias para ele é algo concebido, certo? Então, quando você vai ver aqui já o início, a introdução do capítulo, você tem essa imagem, que nada mais é do que o CEO, o dono da empresa, aqui chamando os outros para unir as expertises. Vejam que eram só homens, a época era um universo dominado só por homens, o universo da administração, de estratégia. E quem são essas figuras? Essas figuras é o conselho, diretor, que aí pode ter algum membro externo, seriam os acionistas. Então, é só a cúpula. E aí eles chamam, sentam nessa mesa e vamos conceber qual é a estratégia da organização. É assim que a estratégia é vista na escola de design. Os estudos eles começam com Selznick. Selznick é um teórico das organizações, não é de estratégia especificamente, mas alguns teóricos das organizações influenciam na estratégia e da estratégia influenciam nas organizações. Isso é normal porque são áreas, estratégia está dentro da área, da grande área, teorias organizacionais, né? Selznick ele lança um livro chamado Liderança e Administração, e depois, Chandler lança um outro livro chamado Estratégia e Estrutura, que vai ser a discussão sobre a estrutura seguir a estratégia, que é bem pautada dentro dessa escola. Mas os estudos deslancham mesmo, né, para a escola de design, quando um grupo, né, da área de administração, lá em Harvard, começa a produzir alguns livros e alguns textos sobre as políticas de negócio, mais focada não apenas em textos, mas em casos. Harvard é focada muito na prática, em estudos de caso. Se usa muito estudos de caso. E aí, um dos expoentes de lá de Harvard, desse grupo, é Andrews. Andrews, ele tem um texto de 1982 que pauta toda essa discussão da escola de design. Toda a discussão que está sendo feita por Mintzberg, Alexandre e Lampel é basicamente baseada em Andrews, tá? E o que que acontece? Andrews e os teóricos, né, Selznick, Chandler, baseado em Selznick, Chandler e Andrews, se concebe essa escola de design, que ela é focada em quê? A formulação da estratégia é vista como um processo de desenho informal, visando atingir uma adequação entre capacidades internas e possibilidades externas. A nossa famosa SWOT. Então, essa escola traz o famoso SWOT. E aí, nesse livro, Mintzberg, Alexandre Lampel, eles condensam o modelo da escola de design nessa figurinha aqui, que nada mais é do que você faz uma avaliação externa, ou seja, você avalia o ambiente externo. Você vê dentro do ambiente externo quais são as ameaças e oportunidades, a parte externa de SWOT, né? As ameaças e oportunidades. Aí, as ameaças, tudo aquilo que está acontecendo no ambiente externo que pode ameaçar a minha competitividade. E como que eu vou neutralizar isso? Eu preciso saber dessas ameaças. E as oportunidades? O que é que eu posso ver dentro do ambiente que eu posso usar a meu favor? O que está acontecendo ali que eu posso melhorar a minha vantagem competitiva? E aí, com base nessa análise do ambiente externo, das ameaças e oportunidades, você tem os fatores chaves de sucesso. Por lado interno, você vai analisar as forças e as fraquezas, ou seja, quais são os meus pontos fortes, quais são os recursos, as capacidades que eu tenho que me colocam na frente dentro desse mercado. O que, que eu faço melhor do que todo mundo? E quais são as minhas fraquezas? O que é que, mesmo eu vislumbrando uma oportunidade, eu não consigo fazer porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho capacidade? Ou o que é que eu, mesmo vislumbrando a ameaça, eu não consigo neutralizar? Então, quais são os meus pontos fracos? Quais são as minhas forças? Aí, nisso eu chego às minhas competências distintivas, que nada mais é do que aquelas competências que eu sou melhor do que os outros, do que os concorrentes, do que quem está no mercado. Tendo por base os fatores-chave de sucesso, ou seja, oportunidades, o mapeamento das oportunidades e as ameaças, e também as minhas competências distintivas, o que é que eu tenho de melhor, quais são os meus pontos fortes, eu chego à criação da estratégia. Então, nesse caso, essa escola entende a
a estratégia como um processo de concepção, algo concebido, analisando o ambiente externo, analisando o ambiente interno, você concebe uma estratégia, tá? E aí, essa estratégia é criada, e ela é criada por quem? Ela é criada por todos? Não, ela é criada pela cúpula da organização, basicamente pelo CEO. Geralmente, ela é criada pelo dono da empresa, pelo CEO, e aí ele pode usar um conselho diretivo, pode participar desse processo, ou algum consultor externo, que era na época chamado do estrategista. Mas ela não envolve as outras pessoas, outros atores organizacionais, e ela não vê o ambiente externo além do conselho diretivo. Ela não vê concorrente, não vê. Não, esses atores eles acabam não influenciando nesse processo de concepção. E aí, a ideia era levar em consideração a responsabilidade social, que basicamente os autores não levam, né? Os autores que vão escrever sobre escola de design, eles esquecem essa parte da responsabilidade social. Isso vem chegar à tona já dos anos 2000 para cá, por causa das questões, né, dos impactos socioambientais. E um outro aspecto que você deveria levar em consideração são os valores gerenciais. Isso é levado em consideração. Aí você vê que tem uma quebra aqui. Uma quebra, porque depois que você cria essas estratégias, você cria algumas escolhas, algumas possibilidades, aí você vai avaliar e escolher qual será a estratégia adotada. Ah, mas como que eu avalio? Você pode usar alguns critérios. Os autores botaram alguns critérios, como consistência, certo? A estratégia ela não deve apresentar objetivos e políticas mutuamente inconsistentes, deve ser algo consistente. Você não pode ter dentro da estratégia algum objetivo, alguma política que seja diametralmente opostos ou que seja inconsistente entre si, que você fazendo um não consegue fazer o outro, algo desse tipo. Consonância, né, deve representar uma resposta adaptativa ao ambiente externo. Então, a ideia é que essa estratégia ela leve a uma resposta a isso aqui, ao ambiente externo. Você não fez a avaliação das oportunidades e das ameaças, então essa estratégia deve responder isso, ou neutralizando ameaças, ou aproveitando oportunidades, ou os dois. E a ideia de qualquer conceito de estratégia que você for ver é vantagem competitiva, né? A estratégia ela sempre deve propiciar a criação ou manutenção de uma vantagem competitiva. E a viabilidade, e aí você vai ver os aspectos internos. Você não pode criar uma estratégia, conceber uma estratégia que não seja possível de ser executada com os recursos disponíveis. A partir do momento que você avalia, você escolhe uma estratégia e aí você vai implementá-la, tá? Isso é meio que rígido, meio que fixo, que é uma das críticas da escola. Então, voltando aqui, essa é a principal contribuição da escola, é isso. É SWOT. É você formular uma estratégia com base pensando em adequar capacidades internas com possibilidades externas. E aí, quais são as principais contribuições dessa escola? Porque ela tem contribuições. Primeiro, ela desenvolve um vocabulário na área de estratégia. Não se tinha vocabulário, não se tinha essa questão de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Você não tinha um modelo ainda. E aí ela traz SWOT, que é uma ferramenta amplamente utilizada. E isso é uma das críticas, né? Porque todo mundo passou a usar. Tem tantos consultores como, principalmente a parte de mercado, a parte prática, porque é uma ferramenta prática. SWOT é fácil de desenvolver. Só que o problema é que muitos consultores, eles não iam chegar e dizer, olha, sentem aí e discutam seus pontos fortes, seus pontos fracos, principalmente a parte interna. Ele ia abstrair essas informações de alguns atores, fazer algum tipo de pesquisa muito superficial. E aí você gera um SWOT que não necessariamente corresponde à realidade, principalmente do ponto de vista interno. Porque tem muitos fatores como cultura, como até imagem, que você não tem como mensurar se você não estiver dentro da organização. É a mesma coisa quando a gente discute estudos de caso. A gente tenta levar estudos de caso para a sala de aula para que vocês discutam possibilidades, para que vocês vejam situações. Mas aquilo nunca vai permitir que vocês saibam exatamente como implementar a estratégia. Porque você só vai saber de implementação, você só vai saber se você estiver na prática, se você estiver vivenciando. E as realidades organizacionais são diferentes. Mas é uma contribuição desenvolver esse vocabulário para a área. Ela se viu de base para as escolas posteriores. Quando vocês forem discutir planejamento e posicionamento, vocês vão ver que elas são muito parecidas em algumas coisas, outras não. Então, elas bebem muito na fonte da escola de design
E aí o planejamento tomou todo aquele boom na década de 80 e se esquece design, porque planejamento, planejamento, depois você vê que não tem algumas coisas que não deram certo, e aí começou a se discutir de novo. Posicionamento foi amplamente discutido, tem muitos livros, porque Porter, Michael Porter, que é um dos principais autores conhecidos de estratégia, um dos mais vendidos e que acho que quase todo mundo conhece, ele é da escola de posicionamento. Então, você tem muita discussão da escola de posicionamento até que chegou eita, não está dando tão certo assim. O que é que está acontecendo? E aí você volta a discutir outras possibilidades e outras escolas, tá? A outra contribuição é a adequação entre oportunidades externas e capacidades internas. Vocês lembram lá quando a gente discutiu em administração que as teorias organizacionais no começo, desde a Revolução Industrial, quando você tem a administração científica, até você chegar em teoria de sistemas e contingência, que levam muitos anos, que são muitas teorias aí nesse meio, né? Você tem a teoria clássica, você tem burocracia, você tem relações humanas, tem as teorias motivacionais, a quantitativa, até você chegar, né, nas escolas, na abordagem de sistemas e teoria contingencial, a organização era vista como um sistema fechado. E aí você só via a parte interna e o ambiente externo. Então, a escola de design ela dá essa contribuição para a área de estratégia, mostrando que, tem também a questão externa. Então, vamos adequar as oportunidades externas com as nossas capacidades internas. O que é isso? Pegar meus pontos fortes e aproveitar minhas oportunidades externas, tá? E aí tem limitações, todas as escolas têm algumas limitações, né? A principal limitação, as principais limitações são, primeiro, ela ignora o desenvolvimento incremental e a estratégia emergente. Eu não vou discutir esses conceitos porque a gente vai discutir em outras escolas. Tem uma escola que é basicamente de estratégia emergente. O que é isso? É que a partir do momento que você concebia aquela estratégia, o modelo lá, né? Analisei ambiente externo, oportunidades e ameaças, analisei ambiente interno, pontos fortes, pontos fracos, chegou algumas possibilidades de estratégia. Vou escolher uma. Escolhi uma. Eu vou implementar. E aí, implementava e era meio estável. Mas as organizações não vivem num ambiente estável. Se vivesse, era ótimo. As organizações estão em processo dinâmico, mudanças. E aí, você não vê isso, não vê essas mudanças, é um fator complicador, porque vai mudar. E aí, a minha questão é: existe alguma possibilidade de você ter uma estratégia assim? Existe. Como? Você pegar um setor de nicho, vocês viram lá em marketing e tudo mais, que você pode produzir produtos ou serviços para toda a população, ou você pode escolher nichos. Por exemplo, veganos agora, ou os fisiculturistas, ou para a população idosa, ou para quem tem doença tal, ou para quem gosta de tal tipo de lazer. Então, você tem nichos. E aí, se você pegar um nicho e esse nicho for relativamente estável, você pode conceber uma estratégia assim, pode ser dar certo, pode ser um sucesso. Só que isso não vai ser estável para sempre, é estável por um período de tempo. E aí eu convido vocês a pensarem em setores que seriam assim, que seriam um nicho, que seriam mais estáveis para a gente discutir em aula. Outra limitação é a questão de apontar que a estrutura segue a estratégia. Hoje a gente já sabe que não é assim. Chandler, ele propôs isso, ele achava que a estrutura seguiria a estratégia. Como assim? Eu conceberia uma estratégia, senta lá os boys, os chefes, na época eram só boys, né? Não tinha mulheres e tudo mais. Então, senta lá o conselho diretivo, a parte, a nata da organização, as pessoas ou chamam um consultor, a gente tinha vários grupos de consultoria, principalmente nos Estados Unidos, tipo a matriz BCG é do grupo de consultoria de Boston, você tinha de Harvard, você chama um grupo desse, concebe uma estratégia e depois a estrutura vai lá e se adequa e segue. Não é bem assim, a gente não consegue chegar e dizer, ó, a estratégia é essa, a estrutura se adapta, sem levar em consideração nada da estrutura antiga. A gente está sempre levando questões da estrutura antiga. Existe uma questão de cultura, as pessoas estão adaptadas a fazer as coisas de certa maneira, a mudança não é tão simples. Além do mais, às vezes pode levar um tempo muito longo até que a estrutura chegue para a estratégia e a estratégia já nem ser mais válida. O que se discute hoje é que estrutura e estratégia, elas meio que andam juntas, meio que andam lado a lado. Você pode ir fazendo alteração em uma, aí você vai fazendo alteração em outra. E a última limitação é a separação entre pensamento e ação. Quem elaborava, quem chegava nas estratégias eram as pessoas de topo. E muitas vezes até só o próprio dono da organização, né?
e quem vai implementar não é ele, né? A ação vai envolver muitas pessoas e até atores externos, até outros stakeholders. E aí isso gera um problema. Enfim, esses são os principais pontos da escola de design. Em aula a gente discute um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvida, a gente tira essas dúvidas.